hoje eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho, né, sobre uma situação que, querendo ou não, é muito comum no Brasil, né? Situação econômica do Brasil, política, bastante instável, é muito normal, né, infelizmente, que nós vejamos empresas com dificuldades financeiras, com necessidade de corte de gastos, e como que de repente, né, uma assessoria jurídica, né, também pensando nessa questão trabalhista, pode auxiliar a empresa nesse tipo de situação, né? Vamos pensar, né, uma situação que infelizmente é bastante comum, né, empresas que precisam cortar gastos, né, acabam recorrendo a algumas decisões um tanto intempestivas em relação à demissão de funcionários, né, corte de gastos, inclusive corte de gastos que podem afetar de repente questões de gestão interna ali do RH, né? Eu, inclusive conheço uma empresa que uma amiga minha trabalhou nessa empresa em que ela era gestora de RH, ela estava começando a conduzir, só que naturalmente ela trazia necessidades, né? Trazia questões que a empresa precisava para realmente se estruturar internamente, né? Para regularizar as questões trabalhistas, e a empresa decidiu demiti-la para cortar os gastos, porque ela estava trazendo muitas necessidades em vez de começar a aplicar. Então, como que, né, uma assessoria jurídica poderia auxiliar uma empresa, né, nesse tipo de situação? André, uma boa questão. Primeiro, que a empresa não deveria ter demitido essa pessoa do RH que estava trazendo soluções. E soluções demandam, às vezes, investimento, não é custo, né? Primeira coisa é a empresa não demitir quem está trazendo soluções ou quem está buscando resolver os problemas. Também não é uma solução rescindir o contrato do jurídico, que é quem vai trazer segurança jurídica e ideias para a empresa. Veja, é comum a empresa que estava enfrentando situações econômicas desfavoráveis fazer demissão por justa causa, porque não tem custo, praticamente. Vai pagar saldo de salário, não vai pagar 13º proporcional, férias proporcionais, não vai pagar nada, só vai pagar saldo de salário. Isso é um erro gravíssimo, porque invariavelmente são justas causas que não existem, que não fazem, não tem um lastro probatório nenhum, zero, é só para economizar dinheiro. E isso vai aumentar um passivo trabalhista. Veja, o que a empresa deve fazer? Trazer o RH, trazer o jurídico, trazer o contador e entender onde é que ele pode reduzir gastos com segurança jurídica. Muitas empresas deixam de pagar tributos. Daqui a pouco vai ter um passivo tributário. Vai entrar no refis, tudo bem. É um risco. O ideal é planilhar, apresentar essas questões por uma equipe multidisciplinar, contador, jurídico, RH, todos os gestores, e montar um plano de ação em cima disso. Por exemplo, há empresas que, batendo recorde de venda, começa a fazer um monte de benefício. Quando volta à realidade, quer tirar os benefícios e não pode. Por quê? Porque o benefício que pode ser tirado, ele tem uma data de início e uma de fim. Se for instituído qualquer tipo de benefício por mera liberalidade do empregador, sem data de início e de término, incorporou o contrato de trabalho, não pode ser tirado. Isso é um erro que muitas empresas cometem. E não podem cometer. E cometer por quê? Porque não tem um jurídico que orientou. Olha, você quer instituir um benefício? Gympass, agora mudou o nome, né? Não é mais o Gympass, mas o pessoal vai entender o que eu estou falando. Qualquer outro tipo de benefício, um Vale Cultura, que institua tendo início e fim, para que não ocorra a incorporação no contrato de trabalho. Então, a empresa que está sofrendo com problemas financeiros tem que olhar o mercado e olhar para a sua assessoria como um todo e os seus gestores, entender juridicamente o que pode ser feito, contabilmente fiscal também, e o que os gestores estão dispostos a fazer e aquilo que pode ser enxugado, que seja enxugado. Por exemplo, hora extra. Está enfrentando dificuldade, precisa fazer hora extra? Não precisa, então não faça. Institua um banco de horas. É simples.
estou com problema financeiro porque a minha produção não atinge as metas. Faça um plano de metas e dê premiações para cada meta que vai atingindo. Isso pode fazer com que você fidelize seus clientes e que agregue valor no seu produto. Então veja que eu estou falando, estou tocando no aspecto jurídico, mas estou tocando no aspecto da gestão propriamente dita. Então a empresa tem que ser absolutamente profissional. Lembra de um vídeo que a gente gravou sobre jeitinho brasileiro? Não rola, não vai acontecer. O jeitinho brasileiro, nesse aspecto, é avolumar o passivo trabalhista. Passivo trabalhista, passivo tributário. Problemas com... vai fazer uma renegociação com os bancos. Pega o seu jurídico, a empresa pega o jurídico e vai renegociar os contratos bancários. Né? Então, pegue todos, faça um pacote. Então, há vários mecanismos interdisciplinares, repito, jurídico, de gestão, contábil, fiscal, tributário, para que a empresa possa sair desse buraco. Um detalhe, por que entrou no buraco? Esse também é um ponto. Esse é um ponto. Por que chegou até esse ponto? Então, isso tem que ser avaliado também. Eu achei interessante ter mencionado a questão do banco, né, porque, como o senhor bem comentou, muitas empresas acabam recorrendo, por exemplo, à justa causa como uma medida de corte de gastos, né, o que claramente vai voltar depois. Né? Então, eu acho que é muito uma questão até de mentalidade mesmo, né, de como você está enxergando aquela atitude. Então essa mentalidade de curto prazo, né? Essa mentalidade de quero o benefício agora e esquece o amanhã, eu preciso pensar no agora, né? Isso tanto vai causar problemas depois, como talvez tenha sido o que trouxe para o buraco, essa mentalidade de curto prazo. Né? A pessoa não enxerga, por exemplo, que uma justa causa mal conduzida, uma justa causa mal feita, é como se fosse um empréstimo a juros abusivos. Né? Ele é feito, você está emprestando o dinheiro que você teria que pagar ali dos benefícios trabalhistas, sabendo que aquilo lá vai voltar com muitos e muitos e muitos juros, certamente depois como um passivo trabalhista. Então, acho que as empresas elas precisam ter essa visão, né, que passe desse curto prazo. Claro, né, entendemos, claro, a situação econômica muito instável, situação jurídica do país, situação política, tudo isso traz muita instabilidade, dificuldade de pensar a longo prazo, né, juros altíssimos, mas a empresa ela precisa ter essa visão, né? Essa visão de longo prazo ela não pode ser perdida, né, ao conduzir uma crise, né? E eu acho que uma assessoria jurídica, né, ela tem que ser esse olhar que enxerga além. Né? A assessoria jurídica ela tem essa função, né, de auxiliar a empresa, não somente na questão do corte de gastos, o que eu posso cortar aqui de gastos sem infringir a lei, mas também oferecer essa visão de longo prazo, né, já que o advogado, tendo esse conhecimento jurídico, né, tendo essa visão, o advogado certamente ele precisa, né, ele já cultiva essa visão a longo prazo, porque ele, quando elabora um contrato, ele já está pensando no eventual processo, numa eventual saída, né? Então acho que uma assessoria jurídica ela também pode contribuir nesse sentido. É o planejamento, um planejamento estratégico, anual, bienal, quinquenal, daqui a 10 anos, junto com o jurídico. As empresas precisam mudar essa mentalidade do que é o jurídico. O jurídico pode e deve estar presente no cotidiano da empresa, inclusive, principalmente, nesses planejamentos. Porque, afinal de contas, tudo vai desaguar no jurídico. Uma empresa sem planejamento vai entrar com crise financeira, vai demitir mal, vai gerar ação trabalhista, vai gerar ação de execução fiscal, né? Vai gerar ação de banco contra eles. Então, tudo vai desaguar no jurídico. E o jurídico, invariavelmente no Brasil, não participou do planejamento. Só é acionado quando realmente não há mais nenhuma solução a ser feita extraprocessual. Então, o jurídico pode e deve estar inserido no cotidiano da empresa para fazer esse planejamento. É absolutamente importante, relevante. Uma empresa que queira crescer exponencialmente precisa passar por esse planejamento estratégico junto com o jurídico. Acho que empresas
empresas têm que enxergar o jurídico, né, não somente como, né, essa burocracia que infelizmente é necessária, mas talvez enxergar o jurídico como se fosse, né, o guarda da torre. É aquele que primeiro vai ver o inimigo chegando, aquele que primeiro vai ver o perigo e aquele que primeiro vai enfrentar, porque ele vai estar ali na linha de frente, né? Então, quando chegarem os problemas, vai recair neles. Então, é uma relação de muita confiança que tem que ser cultivada, né? Porque ele tem essa visão a longo prazo, né? Então, as empresas, naturalmente, quando está se avizinhando uma crise, quando está passando por uma situação nesse sentido, né, a assessoria jurídica é essencial, né, para conduzir esse tipo de situação. O jurídico não pode ser acionado apenas e tão somente quando as coisas já desaguaram, o copo d'água já transbordou. Ele deve ser acionado no início do processo. Não processo judicial, né? No processo de uma implantação, de um planejamento. Assim funciona, assim a empresa vai crescer de forma absolutamente sustentável. Eu nunca me esqueço de uma empresa de terceirização de mão de obra que abriu a empresa aqui em Curitiba e já me contratou no nosso escritório para assessorá-la. Passivo trabalhista era 0. Por quê? Regulamento interno, tudo muito, muito organizado, uma empresa muito correta, muito séria. Então, o passivo beirava 0. Não tem segredo, é a transpiração, é suor, é trabalho, como eu disse, uma decisão de uma equipe multidisciplinar.